Mauro César Pereira, o que falar do jogo de ontem? Realmente o Maracanã estava um inferno? E outra, realmente o Arrascaeta provou ontem, como o Vamp disse, que a noite dirás, que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, se não for o principal, porque também tem o Hulk, tem o Veiga, mas é o jogador Gabigol, que faz a diferença hoje no Flamengo. Eu acho que ele nem precisa provar isso. Para mim, isso está provado há muito tempo. O Arrascaeta é o jogador mais talentoso, é o jogador mais capaz de jogadas mais plasticamente mais bonitas e desequilibrantes. O Nacho, acho que é um jogador mais, digamos assim, cumpridor ali de funções táticas e tal. E que depende muito de um time bem montado, né? O Arrascaeta é mais individualista, é um cara capaz de jogadas individuais que o Nacho não faz. O Nacho trabalhando com o Galhardo, aliás, é até interessante, né? O Nacho nunca foi jogador de seleção argentina, nunca foi um destaque no país dele, mas quando ele chegou ao River e trabalhou com o Galhardo, o seu futebol foi potencializado. Porque ele não é de seleção, ele não é convocado. Nunca foi convocado para a seleção? Nem é cotado para a seleção argentina. Talvez tenha sido convocado daquela, sabe, convoca alguns jogadores locais, não me recordo dele ter sido convocado, mas ele nem o cogitam. E não era cogitado mesmo quando jogava no River Plate, né? A concorrência ali é maior. Mas ele é um ótimo jogador. Agora, no time do Turco, eu acho que o futebol dele se afunda porque é um time muito desorganizado, muito mal montado, né? O Arrascaeta é um jogador mais, como eu falei, capaz de jogadas que ele chama a responsabilidade, resolve, decide, né? E ontem, de novo, ele foi decidido. Para mim ele é o melhor da posição no Brasil, um dos melhores jogadores em atividade no país. Talvez o melhor jogador, do ponto de vista de habilidade, talento, capacidade, poder de decisão. Inteligência. Muito lúcido, né? E é um jogador que está se aproximando, me parece, da maturidade. Ele está com agora 27, 28 anos, né? Geralmente nessa fase aí, até os 30, é quando o cara chega num ápice, né? Físico, técnico, maturidade. Depois, alguns começam a entrar num declínio, mais cedo ou mais tarde. Mas não foi só ele que jogou bem, né? Tirando o Gabigol, que eu acho que fez um jogo fraco, acho que o Gabigol teve um desempenho muito melhor pelo comportamento, que ele acaba mexendo com a torcida e tal, ajudando a criar um clima de mobilização, né? Com postura, declarações e tal. Ele jogou mal, perdeu um gol ali numa jogada do Pedro e tal. Os outros todos jogaram bem. O Rodinei jogou bem, o Santos não jogou, né? Não foi exigido. Opa! Eu escutei isso. O Rodinei jogou bem. Elogios ao Rodinei, Mauro César. O Rodinei jogou bem. O problema do Rodinei, vou repetir tudo que eu já falei aqui na segunda-feira. E falei semana passada. O Rodinei, ele vai fazer um jogo bom e em algum momento ele vai errar. Ele vai te entregar. Domingo ele fez uma contra ridículo, ontem ele fez um bom jogo. E no final fez umas faltas ali totalmente desnecessárias, quase tendo uma recaída e voltando a ser o verdadeiro Rodinei. Ele tava com a máscara ontem, assim, né? Como você, que não parecia o Rodinei. Parecia, sei lá, talvez o Toninho, lateral do Flamengo, lá dos anos 70. Que veio Carlos Alberto. Tava Vou parecendo repetir outro uma jogador. pergunta que ficou emblemática no programa. Alguém quer se retratar Do quê? do Rodinei? Não, de uma forma alguma. O Rodinei é exatamente isso. Ele vai fazer um bom jogo, a qualquer momento ele vai entregar. Poderia ter sido ontem, pode ser no final de semana, pode ser daqui a 2 rodadas, pode ser contra o Corinthians de novo. Eu não confio. Como eu não confio em Léo Pereira. Outra vez fez um bom jogo, mas só dará pra confiar se ele fizer uma boa sequência. Sequência são 2, 3 jogos. É fazer 7, 8, 10, 15 jogos. O cara fala, cara, olha o Léo Pereira, sempre jogando bem e tal, seguro, equilibrado, sem atrapalhada, sem pisar na bola. Davi Luiz fez o melhor jogo dele no Flamengo. Felipe Luiz me pareceu fisicamente melhor, fez um jogo muito seguro e até permitindo as escapadas do Rodinei, porque as jogadas eram sempre pela direita, o Davi Luiz mais contido pelo outro lado. O João Gomes jogou bem, mas abusa muito das faltas, toma muito cartão. Thiago Maia, excelente. Everton Ribeiro, muito bem. Arrascaeta, já falamos. Gabigol, mal. E Pedro, ótimo. O Pedro participou dos 2 gols. O Pedro participou da jogada do cartão amarelo que gerou o gol do segundo gol, né? O cartão pro Júnior Alonso, que depois tomou outro amarelo e foi expulso. O Pedro colocou o Gabriel na cara do gol. O Gabriel deu um peteleco de direita. Aliás, o Gabriel deveria ficar chutando uma bola pesada, assim, com a perna direita, todo o treino no final. Parece ter um pouco parece chute de criança, gente. É absurdo o jogador do Caribe. Uma cabeçada do Pedro. Eu vi os vários momentos. Chutar tão fraco, sabe? Uma cabeçada do Pedro. E teve uma cabeçada também, um cruzamento. 0-0 ali. Muito bom do Rodinei e o azar dele foi em cima do goleiro, que não deu muito ali pra ele tirar, né? Ele cabeçou do jeito que veio, ele meteu a testa na bola. Agora, o Flamengo pressionou muito a saída de bola do adversário. O Flamengo ontem não deixou o Atlético respirar. O Atlético jogou mal, mas em boa parte também pela imposição do adversário. Eu acho que todos os defeitos do Atlético, a gente tem falado sobre eles aqui, mesmo em jogos em que o Atlético vence, ontem eles ficaram muito escancarados, mas muito escancarados. O time do Atlético ataca de forma totalmente aleatória, não é organizado defensivamente, não tem uma boa saída de bola, não potencializa os seus melhores jogadores, e quando o Hulk não está num dia inspirado, e ontem ele foi muito bem marcado e isolado, o Ademir, coitado, nem jogou,
praticamente, não acontece nada. O time depende só dele, ele tem que ser realmente um super-herói. Mas, assim, não podemos ignorar também tudo o que aconteceu, né? Invasão de estádio, pedra no vidro do ônibus, uma série de absurdos que aconteceram. Aconteceram absurdos em Minas e aconteceram absurdos até maiores, em alguns casos, no Rio de Janeiro. É uma rotina, né? Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Teve também em Santos também invasão de campo. Eu acho que esse é um problema muito mais da nossa sociedade. O futebol está no meio e acaba acontecendo no futebol também. O comportamento irracível, nada civilizado das pessoas. Agora, fora isso, a torcida do Flamengo ontem fez o papel dela, se mobilizando, criando atmosfera, e acho que o anabolizante, na minha opinião, foi a diretoria do Atlético. Porque se ninguém fala nada do Gabigol lá, né? E o Gabigol, se você viu isso, Vampiro, que estava no jogo do Corinthians. Antes de começar o jogo, o Gabigol e o Hulk estavam no meio do campo, conversando ali, abraçados, animadamente e tal. Ali, antes que teve fumaça quando o time entrou em campo. Aí o árbitro esperou a fumaça dissipar. Os dois conversaram ali, rindo, abraçando e tal, numa boa, sem problema nenhum. No jogo, Davi Luiz meteu o dedo na cara do Hulk, o Hulk revidou. Acabou o jogo, os dois jogaram juntos na seleção, se cumprimentaram, acabou. Os jogadores foram muito maduros nisso tudo. O Hulk não respondeu o Gabigol lá em Belo Horizonte, o Gabigol não provocou o Hulk. Foi um dos repórteres, aliás, que fez aquele papel do fofoqueirinho, né? Olha, o Gabigol acabou de falar que vai ser inferno no Rio. Vou te perguntar, o Hulk tinha feito uma jogada do gol do Ademir espetacular naquele jogo. Ele arrancou, atropelando todo mundo, meteu o Ademir na cara do gol e o Ademir fez o segundo gol. No momento que o Atlético nem estava jogando bem. Poderia perguntar sobre isso, qualquer outra coisa. Aí foi falar, o Gabigol disse isso. O Hulk respondeu muito bem. Falou, olha, nosso time é um time maduro, ninguém aqui é menino, vai jogar lá, tudo bem, estamos acostumados a isso. Ponto final. Aí o Atlético vai para tribunal, aí o dirigente do Flamengo começa a responder rede social, aí o Atlético vai lá, ontem foi na CBF lá, falar com não sei quem, né? Quer dizer, e a gente, que eu falo, acho que nós, a imprensa, a gente tem que refletir muito sobre isso. Dá-se muito espaço para essa gente. Eu falei dos árbitros outro dia aqui, Central da Pito. Dirigente não é protagonista, gente. É jogador de futebol, o técnico pode ser um protagonista. Dirigente não é nem coadjuvante. Ele é figurante. E só tem que ser ouvido na hora que tem algo realmente importante para falar. Ah, não, nós vamos ao tribunal. Todo mundo achou ridículo. Mas todo mundo falou do tribunal. Que o Gabigol, porque falou que essa... Aí o André Rezec, foi bem outro dia, eu não vi, mas eu li uma declaração boa do André Rezec, o colega nosso do Sport TV. Ele disse, bem, então toda vez que falavam que caiu no morto, tá morto, era para ir pro tribunal. Imagina. É claro que era no sentido figurado. Ninguém morreu no Estádio de Independência em jogos em que o Atlético venceu. Morto no sentido esportivo. Olha, você vem ao morto, você morre, você perde para o Atlético. E todo mundo sempre entendeu aquilo. Era até um slogan do clube, enquanto lá jogava nos tempos do presidente Alexandre Calil. E esse vai ser o inferno, agora vai pegar. Pro Flamengo foi bom, porque todo jogo de mobilização, contra o Corinthians na Libertadores. Porque no Corinthians chega lá, quando vai chegar no estádio do Corinthians, chega assim, seja bem aqui. Bem-vindo ao hospício, né? Bem-vindo ao hospício. Exato. Vai pegar um bando de loucos. As pessoas não são loucas ali, ninguém vai ser internado. É o sentido figurado. Então, quando o dirigente do Atlético faz isso, ele turbina a torcida do Flamengo. Ele aumenta a mobilização para o jogo. E os do Flamengo querendo aparecer também, alguns deles começam também a botar mais lenha na fogueira. E aí tem a outra questão. Eu acho que é isso que estimula ainda mais a violência que já existe no ar. Isso faz com que o clima fique mais bélico. Não acho que tenha sido o Gabigol, muito menos o Hulk. O que o Gabigol falou foi uma coisa absolutamente banal. Né? Agora, ele é um tremendo marqueteiro, né? Ele é muito esperto. Acaba o jogo, ele pega a placa, tipo essa aqui, só que... Cadê? Vamos mostrar nossa placa. Era um franguinho, não era o Vampeta. Alguém fez, já deixou. Já deixou ali no esquema, ele vai com a placa, levanta a placa. Assim, ele não jogou bem, mas as imagens todas se voltam pro Gabigol no final. A coletiva dele depois também, ele deu uma coletiva, falou que um jogador sorriu. Ele não disse quem, né? Dizem que foi o Alan, né? É o Alan, né? Alan, né? O resultado foi muito justo. Passou o time que jogou mais bola ontem. O Flamengo foi melhor que o Atlético o tempo inteiro. O Vanderlei passou os números aí. O Atlético não deu um chute no gol. O goleiro do Flamengo não trabalhou. O Santos não fez nenhuma defesa. E o Flamengo tá se acertando aos pouquinhos. Ontem tinha todo um ambiente favorável, que o Flamengo soube aproveitar muito bem esse ambiente. Que esse ambiente, assim, é normal. Depois, os problemas que aconteceram não tem nada a ver com o ambiente, assim, de receber o seu adversário de uma forma hostil, assim, hostil normal, assim, esportivamente. A violência é uma outra questão. É legal quando uma torcida transforma o ambiente do estádio a favor do time dela. Isso é uma coisa do futebol desde sempre, né? Não tem nada a ver com o que tem acontecido ultimamente em relação à violência. E no jogo, o Flamengo aproveitou todo esse ambiente. O Flamengo tem jogado com seus jogadores mais talentosos, assim, muito próximos, apostando muito nas jogadas entre eles, na associação entre eles, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabigol. E isso funciona muito bem, né? O Flamengo tem esses jogadores que desequilibram lá na frente.
E o Atlético, já falei aqui várias vezes, eu acho que é um time que, mesmo quando ganha, não é só porque perdeu, é normal. O Flamengo no Maracanã, como foi falado aqui, o Atlético ganhou no Mineirão, o Flamengo ganhou no Maracanã. Alguém tinha que ser eliminado. Não tem nada de anormal o Atlético cair pro Flamengo se o Flamengo caísse pro Atlético. São times hoje do mesmo nível. Mas você viu o jogo ontem, não parecia que eram times do mesmo nível. E aí tem muito a ver com a maneira como o Atlético joga, né? O Atlético foi lá para ficar atrás, tentando defender o resultado, tentando achar uma bola pro Hulk, não conseguiu, aí também por muito mérito do Flamengo. Mas é pouco, o Atlético tem bola para ir lá no Maracanã e pelo menos tentar jogar contra o Flamengo. Era normal que o Flamengo pressionasse, o Flamengo perdeu em Minas, estava em casa. Mas assim, parecia que era um time muito inferior ao outro, e não é. Esse é o ponto que eu acho que no Atlético Mineiro acontece muitas vezes. Que jogava com o Cuca, né? Esse é o mesmo time, né? É o mesmo time. O Mariano, a volta do Alonso, todo mundo, a mesma cavalaria. Sim, voltou já aí. É o mesmo time. Voltou Jair. O Zarate tá jogando. Aqui na escalação saiu o Otávio, né, que o Jair ainda falei, o Jair não machucou, ele machucou o dedo, não foi lesão muscular. Sim. Né? E eu não vi o jogo, eu tava no jogo do Corinthians, mas vi os melhores momentos. E de fato, o Atlético, eu acho que só deu uma cabeçada, não sei se foi do Natan, que foi bem longe, um chute mas que não foi no gol, que o professor falou, que foi do Ademir. Mais nada. Você vê, João, quase 25 minutos de programa, a gente não citou o nome do Dorival Júnior. Então, eu queria dizer, ele tem peso nisso que aconteceu ontem? O que vocês acham? O Dorival, eu acho que ele teve a coragem que o Paulo Souza não tinha. Você concorda, Mauro? Não, ele propôs jogo o Flamengo do Paulo Souza não era um time defensivo, pelo contrário. Não, mas quando ele ganhava, ele botava 5 volantes, 4 zagueiros. Não, essa questão de 5 volantes são os mesmos jogadores. O Flamengo jogou ontem com o Thiago Maia, o Flamengo jogou com o João Gomes e o Everton Ribeiro tá jogando mais recuado. O Andrés Pereira era escalado às vezes como meia, aí vocês falavam que eram 3 volantes. Ele não era volante, você olhava lá, o cara tá jogando de meia, não jogando de volante. E o sistema mudou. Ele achou esse sistema no jogo do Santos. Segundo tempo, quando o Santos empata naquela falha do goleiro Santos, né? E aí ele coloca o Arrascaeta e o Gabigol. Aí fica o Arrascaeta atrás, o Gabigol na frente com o Pedro e 3 homens atrás do armador, do engante, que é o Arrascaeta. É um losango ali, desenho do exatamente. Losango no meio. Embaixo, nesse losango, o Thiago Maia, ontem o João Gomes na esquerda, na direita o Everton e acima, mais perto dos atacantes, o Arrascaeta. Caindo pela esquerda, se movimentando. E a lesão do Bruno Henrique também, né? Fez com que o Pedro ganhasse mais a oportunidade de jogaria o Pedro se o Bruno Henrique estivesse na ponta dos cascos? Talvez não. O Pedro está tendo sequência agora, porque o Dorival é o primeiro técnico do Flamengo que não terá o Bruno Henrique por um longo período. Antes ele teve lesões de ficar fora semanas, um mês e tal, e logo voltava. E quem barra o Bruno Henrique? O Bruno Henrique, para ser barrado no Flamengo, pela história que ele tem que ter uma sequência péssima durante um bom tempo, assim, para não dá mais. Não joga mais, então vai para o banco. E ele dificilmente ele tem uma sequência muito ruim, né? Esse ano mesmo ele era o melhor jogador do Flamengo na Libertadores, com o Paulo Souza, assistências, gols, sempre ele decisivo. Então o Pedro agora está tendo uma sequência, vai ganhando mais conjunto. Ontem jogou muitíssimo bem. Mas o Dorival ele tá arrumando o time. Eu só não gostei do domingo. Achei que domingo ele botou um time muito frágil contra o Corinthians, poderia ter tido um pouco mais de ambição. Né? Mas o jogo de ontem também é um jogo atípico, né? É um jogo de muita mobilização, os jogadores eles se entregam mais, todo mundo marcando muito. O Flamengo ontem perdia a bola, pressionava para recuperar, como nos tempos do Jorge Jesus. E você não vai ter isso todo jogo. Agora mesmo com o Coritiba no sábado, grande chance do time já dar uma relaxada, porque depois de toda a intensidade do jogo de ontem, e aí pode ficar até um jogo perigoso contra um adversário que não vem bem. Né? O Coritiba não vem bem no campeonato. Até empatou no final de semana em casa com o Juventude, foi um péssimo resultado. Perdia por 2-0, ainda conseguiu um empate. Então, acho que é um jogo... O mata-mata tem as suas peculiaridades, né? Especialmente quando você começa a acirrar os ânimos e colocar os dois times como grandes adversários ali, de uma maneira como se fosse vida ou morte. Você vê a festa que os jogadores fizeram no final. Ainda tem ainda a quarta de final, semifinal e final. Faltam 6 jogos se quiser ser campeão. Pela rivalidade, por tudo que se criou, exatamente. Né? Foi criando esse clima todo. Então é um jogo diferente, é um jogo especial. Agora o Dorival é um bom técnico. Eu falei aqui na época e continuo achando. Entre as opções que o Flamengo tinha que ser um brasileiro ali, contratar as pressas, ele era a melhor opção. Conhece o clube, não é um técnico defensivista e está encontrando ali algumas soluções. Ele está diante da melhor oportunidade da carreira dele. Nunca teve um elenco tão bom. Tirando o período de Ganso e Neymar, que ele tinha um time muito forte, mas era muito em função dos dois, né? Ele agora tem um elenco, mas assim, várias posições, bons e ótimos jogadores. E vai chegar mais gente, né? O Vidal foi apresentado ontem lá para a torcida, o Everton já está treinando e tudo mais. Agora a pergunta é onde vai jogar o Vidal? Onde vai jogar até o Cebolinha, né? Vai depender do jogo. Vai ter jogo que vai jogar os 3. Se tivesse mal, se não tivesse passado, ia arrumar na hora o lugar. Não, vai entrar no lugar dele. Mas aí reforça mais. Por exemplo, a dupla Fla-Flu tirou os dois
de Minas. Verdade. O Fla-Flu tirou os 2 de Minas. Só que a pegada do Cruzeiro é outra. É voltar para a Série A. Né? E aí, um monte de gente assim pergunta, fala aí, Vampeta. 2 treinadores brasileiros eliminou 2 estrangeiros. Eu digo, peraí, mas a pegada do Cruzeiro é outra. É voltar à primeira divisão. O resultado para mim. E aí o elenco do Cruzeiro é um elenco bem mais modesto do que o do Se Fluminense. passar 10 jogadores, a não ser o goleiro, eu não sei quem é um jogador do Cruzeiro. Se passar Ô, Vamp, você falou muito do Pedro. Você sempre falou do Pedro. Pedro não pode ser banco. Se tem o Pedro, tem que jogar. Hoje dá pra dizer que o Pedro não pode deixar de ser titular absoluto, porque, ó, nos 2 principais jogos do Flamengo na temporada, ele foi o melhor em campo contra o Tolima, 7-1, 4 gols dele. Ontem, deu assistência para os 2 gols, jogou muita bola, foi referência na frente. O Pedro, hoje, tem que ser titular absoluto do Flamengo, na sua opinião? O Dorival, depois do jogo contra o Corinthians, ele até falou, né? Pô, jogava Ricardo Oliveira e Gabigol. Né? Aí eu achei até que, depois do jogo contra o Corinthians, do Tolima, 7-1, que não foi uma coisa assim que exigiu tanto, que nem foi o jogo de ontem, eu digo, pô, vai vir Pedro e Gabigol de novo aí contra o Corinthians vem remedado lá da Argentina, vem feliz, mas remedado, né? E aí acontece de perder, tomar um gol contra ali que o Rodinei não foi feliz. Eu digo, pô, o Pedro não vai ser jogando, acabou de fazer 4 gols, eu tava fazendo o jogo, e o Pedro entra durante o jogo, né? E isso, olhando a rodada, não é um jogo de mata-mata, é a tabela onde você tem que ter mais paciência, que é o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas. Faltam aí 22 rodadas, né? Quer dizer, se o Atlético Mineiro e o Palmeiras tivesse uma performance melhor no final de semana, ia abrir muito mais ponto ainda para o Flamengo, que o Flamengo perdeu o jogo. Né? O Pedro, para mim, sempre foi titular em qualquer time do Brasil. Aí você fala, mas o Bruno Henrique, o Pedro, o Gabigol, eu digo, meu irmão, eu não sei como é que faz. É galáctico, não sei como é que faz. Quem é pago para isso resolve. Né? Mas com a saída do Bruno Henrique, o Bernardo foi feliz ontem, o Nilson falou, com a saída do Bruno Henrique, o Dorival encontrou o caminho certo, que é o Pedro com o Gabigol. Não ia apostar no Vitinho, não ia apostar no Lázaro, para jogar ao lado do Gabigol. Olha pro banco e não chora, né? Tem essa. Sim. Quer dizer, poucos técnicos têm essa... E agora com a chegada do Everton Cebolinha aí, essa alegria, né? Alguns olham pro banco e deixam do jeito que tá, porque a coisa tá ruim lá no banco. Não dá pra resolver nenhum tipo de problema. Que nem professor concluído, que o Modo falou assim, ó, eu gravei. Quando der 17 minutos do jogo do Corinthians, vai completar 8 horas que o Corinthians não faz um gol. Agora já são 9 horas e 13 minutos. 9 horas. Aí sabe que chega. O torcedor falou, você tá louco que você tá falando? O Corinthians... Como é que o Corinthians passou? Eu digo, mas passou foi nos pênaltis. Falei, no tempo normal... E o gol do Rodinei... Então aumentou. O gol foi contra. Jogadores do Corinthians fazem gol a 9 horas e 13 minutos. Isso eu tô observando. Eu guardei aqui. Nilson, deu 17 minutos aí, ó. 8 horas o Corinthians não faz o gol. Como? Eu digo, tem 8 horas. Aí muito torcedor, você tá louco, Vamp? Como é que a gente classificou? Eu digo, não, tempo bola rolando, o gol foi contra do Rodinei. E aumentou. Porque não fez. Isso, já passa de 9 horas. Já passei 9 horas. 9 horas e 13. 9 horas e 13. Nesse momento. O último gol foi no Santos 4-0. 17 a 13. Vamp. Agora são 9 horas e 13. 13. Sem marcar. Fez 8 horas aos 17 minutos.